você deve cobrar para desenvolver um projeto no Power BI? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje eu vou responder uma das perguntas que mais chegam para mim. Praticamente toda semana tem alguém perguntando: Karine, quanto que eu devo cobrar por um projeto desenvolvido no Power BI? E é sempre muito complexo responder isso, porque tem vários tipos de pontos que você deve considerar. E esse vídeo aqui é para você que tem essa dúvida e está pensando em atuar como um consultor independente ou áreas correlatas. Vamos começar elencando 5 pontos principais para a precificação de projetos de BI no Brasil. E esses 5 pontos também podem ser utilizados para outros tipos de desenvolvimento de software, não apenas de BI. Vamos começar com o primeiro deles, que é a experiência do consultor. Essa pessoa que está desenvolvendo pode ser júnior, pleno ou sênior, e isso está diretamente atrelada à experiência dele, às vivências que ele já teve e que pode ser muito útil na hora de desenvolver um projeto complexo. O segundo ponto que você deve avaliar é a complexidade do projeto. Alguns são bastante tranquilos de serem realizados, outros vão depender inclusive de outras tecnologias além do Power BI, e você vai ter que saber identificar quando vai precisar ou não. E o terceiro ponto é a precificação do mercado que você está inserido. Normalmente, São Paulo tende a cobrar um pouco mais caro que as outras regiões. O quarto ponto é o tamanho do projeto e isso pode ou não ser considerado na precificação. Você pode dar um desconto por volume, por exemplo. E por último, mas não menos importante, os custos que você terá, principalmente trabalhando com médias e grandes empresas, que vão exigir nota fiscal com o CNAE, que é um número de identificação de desenvolvimento ou então de consultoria. E aí você vai ter que pagar impostos sobre isso. Então você também deve atrelar nesse preço daí que você está cobrando os impostos e não apenas esse custo, mas também o deslocamento. Às vezes você vai ter que pegar um avião para ir no cliente ou então se hospedar em algum hotel. Todos esses custos devem sim ser incluídos nessa composição final de preço, que é o que você vai gastar para desenvolver um projeto. E além desse custo direto, tem também os indiretos. Se o projeto for muito complexo, você vai ter que contratar outras pessoas para desenvolver algumas partes no Azure, outra trabalhar no banco de dados, ou então utilizar Python, R, que não é necessariamente a sua especialidade no Power BI. Então tudo isso entra como custo adicional para você estruturar aí a hora e como você vai cobrar do seu cliente. Então eu vou resumir os 5 pontos que eu falei aqui agora. Primeiro, experiência do consultor, depois, complexidade do projeto, precificação do mercado, tamanho do projeto e os seus custos. Podem ter outros? Sim, podem ter. Se quiser, você pode comentar aqui embaixo que a gente pode fazer depois um artigo mais detalhado explicando sobre tudo isso. Inicialmente, são esses 5 pontos principais que eu elenco. Além deles, também temos modalidades de cobrança de projetos. Geralmente, são 2 tipos que vemos no mercado: projetos abertos e fechados. Os abertos são cobrados por hora, e aí você vai estimar uma hora de desenvolvimento. Por exemplo, você vai falar: eu acho que eu vou desenvolver em 200 horas, mas pode ser que fique 230 ou então 190, e aí você vai ajustando de acordo com as horas reais gastas no projeto. Tem alguns clientes também, tipos de projeto, que simplesmente querem horas abertas sem essa estimativa final, e aí vai depender apenas do desenvolvimento. E também temos aqueles projetos fechados, onde você vai avaliar toda a estrutura do cliente e vai dar um preço que não vai modificar para aquele escopo definido inicialmente. E se for necessário alterações ou novos escopos, você tem que criar outros orçamentos, talvez fechados ou abertos, para atender a demanda desse cliente além daquele escopo fechado que você já desenvolveu. Na minha percepção do mercado, os clientes gostam mais de projetos com horas abertas, onde você dá uma estimativa final de quanto que você vai gastar. Mas essa é uma percepção errônea na maioria dos casos, já que essas horas vão modificar de acordo com as alterações e o escopo não fica 100% definido, nós temos mais flexibilidade nesse caso. E aí, um projeto que estava previsto como 10 mil pode virar 20 mil facilmente, de acordo com as solicitações do cliente. Já em projetos fechados, nós temos uma dificuldade adicional para o consultor, porque para dar um preço final, que vai ser aquele pronto, você precisa estudar bastante o ambiente do cliente antes mesmo dele fechar o orçamento com você. Algumas empresas de consultoria cobram por essa avaliação, mas o que eu vejo na prática é que a maioria não cobra. Ela simplesmente avalia minuciosamente o banco de dados, todos os dados que não estão armazenados em bancos, porque é aí que está a maior parte da complexidade, e tudo que o cliente precisa de indicadores para desenvolver no Power BI e depois passa esse preço. Se o cliente recusar, você vai perder todo esse tempo que gastou avaliando o projeto internamente. Mas se ele aceitar, você precisa estar 100% certo que suas avaliações
não deixar escapulir nada que você não viu ali. Porque se você tiver esquecido de algo, talvez você tenha que bancar por esse erro de avaliação, porque o seu cliente não tinha culpa em relação a isso. É claro que tudo é conversado e colocado em contrato, mas tem esse ponto principal também que eu já vi muito consultor tendo prejuízo em grandes projetos por causa de má avaliação. Vamos voltar a discutir a precificação por hora, porque ela tende a ser injusta em alguns casos. Vamos supor que um cliente solicitou um orçamento para 2 consultores. Nós temos o João, que é um profissional júnior, e temos o Matheus, que é um profissional sênior. O João falou que consegue desenvolver o que o cliente precisa em 200 horas, cobrando R$100 por hora, e no final teremos um orçamento total de R$20 mil. Agora vamos ver o orçamento do Matheus, que é um consultor sênior. Ele falou para o cliente que consegue desenvolver em 100 horas o que ele precisa, isso é metade do tempo que o João gastaria, mas a hora dele é bem mais cara, é 250. Só para te lembrar, o João cobrava R$100 por hora. O projeto final do Matheus vai ser de R$25 mil, 5 mil a mais que o João. O cliente não fica satisfeito, na verdade ele assusta com a hora do Matheus e prefere contratar o João, já que olhando para apenas a parte quantitativa vai ser bem mais barato. Mas a vantagem do quantitativo pode ser um problema do qualitativo. Como o João é o profissional júnior, em alguns pontos do projeto, se ele for levemente complexo, ele pode escolher passos de desenvolvimento que não vão prever alterações ou mudanças nesse ambiente no futuro que seriam possíveis de serem previstas. Ou algumas decisões que podem deixar o projeto mais robusto. Como o cliente normalmente só vê o resultado final, ele vai achar que pagou barato, vai ficar feliz por isso, mas esse problema pode acontecer no futuro e ele vai ter que gastar novamente mais investimento para poder desenvolver um projeto observando todos esses quesitos que tinham que ser previstos nesse desenvolvimento inicial. E eu não estou dizendo que um profissional júnior vai sempre desenvolver com técnicas piores, não é isso. Na verdade, é simplesmente questão de experiência. Um profissional sênior já passou por muitos processos, muitas situações e, consequentemente, fica mais preparado para atender algumas complexidades de projetos específicas. Por sorte, alguns desenvolvimentos que foram tomadas decisões erradas podem nem vir à tona, porque não foi uma complexidade muito grande e não foi uma interferência tão desastrosa dentro de um projeto. Entretanto, em outros projetos mais complexos, isso pode custar a sua imagem no mercado. E o problema é que um cliente satisfeito, ele fala muito menos que um insatisfeito, porque aquele que ficou insatisfeito com o seu desenvolvimento, ele vai querer aliviar um pouco da sua insatisfação, botando a boca no trombone e falando muito sobre isso. Já o cliente satisfeito, como ele não tem mais nenhuma necessidade, você conseguiu sanar todas elas, ele vai ficar caladinho na dele e no máximo vai te indicar para outros parceiros ou outras áreas dentro dessa empresa que você atendeu. Então a grande questão da experiência é essa, é seguir por um caminho que é o mais adequado, prevendo situações que podem interferir nesse projeto no futuro. O que eu acho que é a melhor composição para desenvolvimento de projetos é que profissionais júniores nunca devem desenvolver projetos sozinhos. Mas espera aí, se você for um profissional júnior, não fique desanimado. Isso vai ser muito bom para você. Imagine em comunidades, por exemplo, na comunidade da DataB, nós temos vários consultores. Alguns deles são juniores, outros plenos e temos sêniors também. Imagine você trabalhar do lado de alguém que é sênior e aprender tudo o que ele passou durante 10 anos da vida dele, tentando desenvolver projetos de BI, de banco de dados, de Excel, e você aprender isso de uma forma mais acelerada sendo parceiro dele. Vai ser muito melhor para o seu aprendizado, para a sua imagem no mercado, e você vai praticamente estar sendo pago para aprender. É claro que você vai dividir parte do projeto com um consultor pleno ou sênior que é mais experiente com você, só que de quebra você ainda vai aprender pra caramba com isso e vai ficar mais seguro e mais confortável para desenvolver esse projeto e construir a sua imagem no mercado. Uma composição de orçamento que eu vejo muito é você colocar, por exemplo, parte das horas como desenvolvimento do júnior e o profissional sênior só fica para avaliar o que o júnior fez ou então acelerar algumas partes mais complexas. E aí você pode ou não mesclar as horas de desenvolvimento desse projeto entre essas duas experiências de profissional. Normalmente o cliente não vai gostar dessa mescla porque ele vai estar pagando um pouco mais caro e pode achar uma besteira tentar fazer esse investimento agora, só que aí precisa ter um trabalho muito bom de comercial para justificar esse preço e mostrar quais são os pontos que podem acontecer no futuro se o projeto não for bem desenvolvido. E também tentar orientar e mostrar um pouco dos detalhes do projeto. Porque nem sempre você quer gastar a hora de um profissional que é sênior para desenvolver medidas simples ou então importações iniciais que não dependem de tanta experiência ou complexidade, que são mais ou menos exatos.
você consegue fazer aquilo como se fosse uma receita de bolo, mas quando coisas mais complexas surgirem e que vão depender de passos que você pode aprimorar dando mais performance ou então proteger esse projeto, aí o sênior atua. E esse sênior também fazendo a avaliação geral do que foi desenvolvido pelo júnior. Mas essa abordagem que eu acabei de falar também vai diferir de acordo com a empresa que você trabalha. Se você for um consultor independente, vai ser levemente mais complexo fazer isso porque você não tem outros pares dentro da sua empresa que podem te ajudar e auxiliar nesse processo. Já quando você é um consultor que está trabalhando dentro de uma empresa de consultoria, aí é diferente. A precificação é dada pelo comercial e você já tem a oportunidade de fazer essas mesclas de equipes para desenvolver projetos. Entretanto, não fique desesperado, porque se você é um consultor independente, participe da comunidade. Tem muitas pessoas que conversam entre si e estão prontas para terem parceiros e estão no mesmo tipo de nível de negócio que você. Inclusive, você pode até achar um sócio em uma dessas experiências. Portanto, faça amizades no mercado, converse com especialistas, mesmo que eles sejam concorrentes. E, eventualmente, você vai achar uma parceria que te complementa. É importante também observar que o Power BI não vai resolver todos os problemas de análise de dados que um cliente tem. Muitas vezes você vai precisar de outras tecnologias, então faça amizades fora desse núcleo também de Power BI. Você precisa entender que ninguém é melhor em absolutamente tudo. Por exemplo, você não pode se achar o rei do pedaço porque consegue desenvolver um projeto no Power BI. Às vezes você realmente vai precisar de outras pessoas que sabem Python, R, banco de dados, aprofundar no Azure, em Cloud, em partes de armazenamento que precisam ser resolvidas para gerar melhor performance no Power BI. E para conseguir ser ajudado, você também tem que deixar o orgulho de lado. Por exemplo, eu converso com o Laender o tempo inteiro e ele me aponta algumas coisas que eu poderia fazer melhor. E eu aceito porque eu sei que ele pode ser melhor do que eu em algumas coisas. O mesmo acontece o inverso. Às vezes eu sou melhor que ele em alguns pontos e ele aceita as minhas sugestões. Mas isso não aconteceria se fôssemos fechados e eu me achasse a melhor pessoa do mundo em Power BI e não aceitasse nenhuma ajuda sequer. Então você precisa deixar o orgulho de lado. Algumas pessoas têm experiências diferentes que você, seja no Power BI ou seja em outros softwares. Portanto, ninguém é melhor em absolutamente tudo. Por isso você tem sempre que desconfiar de quem se diz que é mestre ou então pioneiro, que não significa nada, são apenas qualidades autoproclamadas. Você tem que ver cada projeto como uma forma de aprendizado, e isso vai ser acelerado com outras pessoas junto com você. Eu vou dar um exemplo real da minha empresa, a DataB. Antes de focarmos apenas em treinamentos, nós também prestávamos consultoria. Só que muitas vezes a base de dados do cliente estava completamente, digamos que mal estruturada. E o que eu tinha que fazer? Simplesmente ignorar esse fato e fazer no Power BI, independente de qualquer tipo de bagunça ou baixa performance, ou então quebra total de um projeto no futuro? Não. Esses problemas fora do Power BI que identificamos, mas que vão afetar diretamente o projeto, precisa de outros especialistas. E nesse caso, nós pararíamos o projeto e falaríamos, por exemplo, com a DataSide, que é a nossa parceira em banco de dados. Porque é necessário ter todo esse âmbito da análise de dados completo para você poder desenvolver projetos de verdade no Power BI sem nenhuma perda para o cliente, com a maior qualidade possível. O Power BI é um software de BI e às vezes, e isso acontece com muita frequência, você vai precisar utilizar outros tipos de tecnologia. Por exemplo, usar o Azure Data Lake para fazer um ETL mais robustado no cloud e buscar essas informações no seu Power BI. Ou então fazer views no SQL para não precisar ficar fazendo ETL lá no Power Query, que pode ter baixa performance dependendo da quantidade de dados, isso linhas ou colunas. Em outros projetos, você vai ter que verificar a performance do servidor e se é isso que está impactando, ou até mesmo desenvolver cálculos com C# ou utilizar algumas análises preditivas em Python. Resumindo, não tente desenvolver todos os problemas no Power BI porque você só conhece o Power BI. Alguns serão de bancos e outros necessitarão de mais processamento. Então, nada como usar as melhores ferramentas para o projeto específico que você está desenvolvendo. E é muito improvável que você consiga se tornar especialista em todas elas. Então, em alguns projetos, você vai precisar de outras pessoas e precisa saber identificar quando isso está acontecendo. Nessa altura do vídeo, você já deve estar ficando impaciente e querendo me perguntar, Karine, chega de blá blá blá, quanto que um consultor de BI deve cobrar? Eu vou te falar de novo, depende do mercado. Faça uma análise competitiva com os outros concorrentes. Participe de eventos, converse com pessoas que estão no mercado
na mesma área que você e estão abertos a isso. Alguns estarão fechados, não fique tentando insistir nesses. Outros estarão extremamente abertos e você pode conversar e inclusive fazer parcerias que a gente estava conversando antes com esses aí. No final de tudo, você vai descobrir quanto que deve cobrar, só que isso tem que ser feito regularmente porque o mercado muda o tempo inteiro. Mas vamos falar de valores então. Eu já vi orçamentos no mercado cobrando entre R$50 por hora e 400. É um range muito grande, um intervalo gigantesco. E o que isso diz? Nada, absolutamente nada. Você precisa considerar todos aqueles 5 pontos que falamos no início. Somente você pode precificar o seu conhecimento. Só que tem também que levar em consideração quanto que o mercado cobra nessa região, o porte da empresa e o tamanho do projeto. Isso significa que se a empresa for muito grande, você vai cobrar muito caro? Não, não significa isso. Mas se for uma pequena empresa e se seu valor de hora já foi elevado, é inútil gastar tempo tentando desenvolver um projeto ou tentando avaliar internamente se esse tipo de cliente for muito distante daquele que você quer atender. E também significa que São Paulo vai ser mais caro que o Amazonas? Talvez sim, talvez não. Isso depende da oferta e procura, e o mercado muda o tempo inteiro. Se eu estabelecer qualquer valor aqui no vídeo agora, daqui 6 meses ele já vai ser inútil. E o tamanho do projeto pode ou não influenciar no seu preço também. Imagina comigo que um cliente te procura para um projeto muito grande de 6 meses. Encontrar clientes não é fácil. Imagina quantos clientes você tem que encontrar para poder preencher toda a sua agenda em todos os dias durante 6 meses. Então, se nesse projeto você vai ter essa constância, por que não alinhar com o cliente e dar um desconto muito claro, que é um desconto por volume de horas? Dessa forma, se esse cliente voltar no futuro com um projeto com menos horas, você vai poder cobrar o valor normal, porque ele não vai ter toda a sua agenda preenchida com esse projeto, porque vai ser pequeno. E para esse grande de 6 meses, você vai conseguir deixar seu cliente feliz porque a hora vai estar barata e você vai ter um diferencial competitivo de preço muito bom sendo flexível dessa forma. Basta você ver quanto que você aloca em projetos normalmente durante o mês inteiro e ver que seu tempo ocioso é um tempo que você deixa de ganhar dinheiro, então você pode alocar para esse preço competitivo. E agora você deve estar pensando, ela realmente não vai falar quanto exatamente eu tenho que cobrar por um projeto. E você está certo, mas sabe por quê? Essa é a sua primeira tarefa como consultor independente. Você precisa saber cobrar. É impossível eu fazer o seu dever de casa de avaliar a sua experiência, o seu conhecimento, o mercado que você está inserido, os tamanhos e complexidades de projeto, os seus custos e tudo mais. Então, dê orçamentos, converse com os clientes. Alguns vão falar para você que seu preço está muito caro, e realmente vai estar, mas outros vão falar isso só para você abaixar o preço. Então, antes de um consultor técnico, você é um humano. Você tem que usar as suas soft skills de percepção, de leitura desse cliente, para ver se ele está falando verdade ou não. Tenha bom senso para identificar esses clientes, porque é muito prejudicial. Isso canibaliza o mercado com um preço muito baixo e vai reduzindo cada vez mais se todos forem praticando o menor preço. E no final, essa área não vai ser tão atrativa para ter consultores e cada vez vai ter menos consultores e vai ficando uma bola de neve até não ter mais ninguém para prestar esse tipo de serviço e a bola inverter de novo e ficar caro porque tem baixa oferta e assim por diante. Portanto, não coloque todos os clientes e projetos em uma mesma categoria, seja flexível. E tem o inverso também. No início da minha carreira, há muito tempo atrás, eu desenvolvi 2 projetos para 2 clientes distintos e eles falaram para mim, Karine, seu projeto está muito barato, você poderia ter cobrado pelo menos o dobro, eu vou ter muito faturamento com o seu desenvolvimento e ele ficou muito bom. O ruim é que um desses clientes era meu amigo de verdade e ele falou isso querendo me ajudar e abriu meus olhos completamente. O outro não era meu amigo e falou isso na camaradagem mesmo. E você vai encontrar clientes bons desse jeito também. Pena que eles viram o valor do meu trabalho só depois e eu não consegui cobrar deles esse valor a mais. Só que nos próximos clientes eu já estava mais alinhada com o que o mercado praticava. E para finalizar, você também tem que pensar até quando você vai ficar vendendo a sua hora. Seu tempo é limitado, você não vai faturar mais do que se investisse 24 horas do seu tempo por 30 dias. Até mesmo porque é impossível trabalhar tanto tempo assim. Então sempre vai ser um faturamento limitado. No início não vai ter jeito e você vai ter que utilizar as ferramentas que tem. Mas pense em crescer, fazer parceria com outras pessoas e multiplicar seu tempo contratando também funcionários. Durante o vídeo eu te dei o intervalo de preço entre 50 e 400 reais por hora. Não que eu concorde com esses preços. Por exemplo, eu acho que 50 reais extremamente baixo e muito prejudicial para o mercado. Faça o seu dever de casa como empreendedor e tente entender o mercado com os 5 pontos que eu te dei
e todos os detalhes que conversamos nesse vídeo. Não é apenas buscar um valor aqui nesse vídeo, mas entender todos os detalhes que conversamos. Portanto, não use respostas prontas para algo como a precificação, que é super importante para o equilíbrio da sua atividade e posterior sucesso do seu esforço. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você tentar estruturar ou pelo menos se sentir animado que existe um fluxo onde você pode seguir para poder buscar a real precificação dos trabalhos que você deve desenvolver no Power BI. Observe tudo isso que eu falei com atenção, lembre-se de tudo porque é bastante importante, principalmente se você está começando na carreira agora. Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau, tchau!